explica a importância da submissão ao jugo da Babilônia, um símbolo, aleluia, de domínio de Deus sobre as nações. E o profeta Jeremias fez uma demonstração física ao usar um jugo para aconselhar o rei Ezequias, outros reis vizinhos, a se renderem ao rei governador para evitar destruição e o assírio. O capítulo também alerta contra os falsos profetas que prometiam libertação rápida, afirmando que a verdade, a esperança estava em seguir a vontade de Deus e que os utensílios do templo seriam levados para a Babilônia até o tempo certo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo. Se eu e você não for submisso, a bênção não acontece. Mas quando nós chegamos, humilhamos diante do Senhor para clamar a tua misericórdia, Ele vem, brada, nos abençoando. Louvado seja o nome de nosso Cristo. No Salmo 115, versículo 15, 6: sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Fez o céu e a terra. E o céu são os céus do Senhor, mas a terra deu aos seus filhos dos homens. Gênesis capítulo 1, 26 diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo que se move sobre a terra. Louvado seja o nome de nosso Cristo. E quando eu estava meditando em casa sobre o sonho, eu achando que o porco, aleluia, muito no porco, porque o porco é uma carne impura, né, para os judeus, mas, aleluia, isso me levava também uma visão que Pedro tinha lá ali em Atos capítulo, não fala memória aqui, irmão, lá em Atos, uma visão do céu, quando o Senhor apareceu para ele 3 vezes e colocou uma carne para ele comer ali, e o Pedro não quis comer. Ah, Senhor, eu não vou comer essa carne, essa carne pura, eu não como. Desfez a visão umas 2, 3 vezes, não faz memória, e Deus falou para ele: não diz, aleluia, que é impura a coisa que eu consagrei. Tudo, irmão, é de Deus. É nós que temos que consagrar tudo o que nós tomamos, bebemos, comemos. Deus, Ele santifica, Ele consagra no poder da oração. Louvado seja o nome de nosso Cristo. E vejo, aleluia, também, meditando essa palavra em Gênesis 1, 26, Deus deu autoridade para o homem a prosperar, prosseguir, crescer abundantemente, toda autoridade, até os animais, para eles dominar. Mas não esquecer do Todo-Poderoso. Nós somos submissos a Ele. Aleluia. E muitos, ao receber esses dons maravilhosos que vêm de Deus, e que fica o nariz empinado, esquece de Deus e começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Aleluia! Nós, aleluia, somos submissos também na lei dos homens aqui na terra, como fala lá em Romanos, capítulo 13. Nós somos submissos sobre a lei dos homens aqui na terra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu e você não obedecer, aleluias,
em maldição. Se nós obedecer, a coisa flui, a coisa cresce. Aleluia. Primeiro ponto, a mensagem principal, o jugo simboliza que Deus mandou, né, a gente fazer o jugo. Aleluia. Aleluia. Jeremias usou o jugo para simbolizar a dominação da Babilônia, instruindo as nações e se submeterem ao poder de Deus, que estava usando Nabucodonosor para punir a corrupção na região. A gente pode ver aqui que Deus chama ele de servo, não porque ele é justo, mas porque era permissão de Deus. Aleluia! Se a nação, aleluia, não obedecer, Deus faz ela desaparecer da face da terra. Como tem nação que, aleluia, não tem nem no mapa. Aleluia, não tem, até as línguas saíram da terra. É preciso eu e você ser submisso. Entender que Deus quer comigo e você aqui na terra, para que você venha prosperar. O segredo da prosperidade é você obedecer. Aleluia, você obedecendo, você prospera em toda a área da sua vida. Louvado seja o nome de nosso Cristo. No segundo ponto, submisso como alternativa, a mensagem central que era a submissão. Nabucodonosor era a melhor opção para evitar a morte pela espada, fome ou praga. Aleluias! A Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo se chama o meu nome, se humilhar, se orar, se buscar minha face, se deixar o seu mau caminho, então ouvirei do céu, tirarei seus pecados e sararei a tua terra. Se nós humilhar, buscar a presença do Senhor, o Senhor nos guarda, aleluia, de peste, de praga, aleluia, de maldições, porque você está humilhando, buscando a presença do Senhor. E quando você está buscando, orando, a oração é um diálogo, a oração é comunhão, a oração é intimidade com o Pai. Não só na madrugada, mas toda vez que você se sintoniza com o Pai. Aleluia, aleluia. Nós podemos ver nesse capítulo 7, 2 Crônica, quando acabou Salomão de orar, a casa foi cheia, que o sacerdote não podia entrar na casa, mas houve uma preparação para que o tempo se acabasse conforme a instrução de Deus. Nesta noite, você está disponível para ouvir a voz de Deus para a sua vida? Você está disponível para, aleluia, tomar uma decisão? Aleluia, eu me lembro quando eu entrei nessa porta dessa igreja, magro, usava droga, cheirava farinha. Senhor, eu não aguento mais essa vida. Parecia que o céu estava pertinho, então dizia assim, encostado no céu. Aleluia, Deus nos usou os vasos aqui, falou comigo que Deus, aleluia, tem uma obra na minha vida. Aleluia, no outro, Deus nos usou. E você perdeu aquele trabalho, Deus tem um maior para você, Deus preparou para outro trabalho para mim. Aleluia, me lembro que, aleluia, estava na minha casa, embriagado, ouvi a voz do Senhor, pelas 2, 3 vezes, levanta, uma voz suave, que não dava para imaginar tão doce que era a voz de Deus. Mas como assim um pecador ouvir a voz de Deus? Estava bêbado, tinha cheirado, como assim? Eu vi, levanta. Eu era da outra denominação, da católica, carismática. Eu vi que era Deus, porque a presença ali é Deus. Senhor, se é o Senhor mesmo falando comigo,
dá um sinal para mim. Eu acabava de falar e vinha aquele sopro no meu pé do ouvido. Vira e pega a Bíblia. E tinha uma Bíblia no meu quarto, na cama assim. Virava. O que eu vou ler, Senhor? Salmo 125. Ali eu peguei, orei. Os que confiam no Senhor estão no monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu não entendia, mas Deus me falou, uma irmã, explicou para mim que Deus tinha uma obra na minha vida, tal, aonde eu ia, Deus estava me guardando. Quantos livramentos de morte eu ganhei, irmão? Era para mim ter atropelado, assassinado. Meu Deus, aleluia, não vale a pena, aleluia, depois que a gente conhece a presença do Senhor, de querer sair. E quando a gente sai, está recuando. Lá em Hebreus 10, 36, para a memória, Deus não tem prazer naquele que recua. Aleluia, um pouquinho de tempo não tardará. Aleluia, o justo virá da terra. Mas se ele recuar, Deus não tem prazer. Então, toda vez que você, aleluia, fica desanimado, muito triste, aleluia, faz você não querer vir mais para a igreja, não querer mais orar. Fala, irmão, é o inimigo, nós damos certa, você desistiu. O projeto que Deus deu na sua vida. E os que confiam, irmão, Deus está falando para mim, aleluia, se eu confiar nele, serei como um monte de Sião. A gente vai na Bíblia, aleluia, tem vários significados de Sião, né? Se eu confiar nele, ele conquistou torre forte, Deus bem presente, Jerusalém, aleluia, cidade santa. Olha, irmão, presta bem atenção, aleluia, ele está chamando eu e você, santa, santo. Se você confiar em mim, você é santo. Se você confiar em mim, você é santa. Eu sou bem presente em você. Aleluia, irmãos, aleluia. Daqui, irmão, aleluia, eu entrei, aceitei Jesus, membro, cooperador, diácono, contingente para a misericórdia de Deus. Mas a palavra aqui, irmão, aleluia, a gente prepara esboço, mas Deus não quer usar, irmão. Nós estamos na graça, não porque o Velho Testamento não vale para nós, nós temos que obedecer. Jesus veio para cumprir a lei, não para revogar a lei. Mas Jesus veio, quebrou o jugo. Qual é esse jugo da escravidão? Que nós estávamos no mundo lá, presos na escravidão lá. Hoje nós estamos livres na graça. Todo aquele que crê, aleluia, será batizado, será salvo. Expulsarão demônios, curarão enfermos, expulsarão demônio. Se comer uma coisa mortífera, dano algum acontece. Se eu e você permanecer firme, nós vamos entrar naquele portal celestial, vestes branca, sem nenhuma manchinha, irmão. Se tiver manchinha, picuinha, sabe, até muita tristeza, é perigoso a pessoa não subir, perder a salvação. Veste branca, santidade, submissão, obedecer. Se eu e você obedecer, nós subiremos, passamos naquele portal celestial. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Cristo. Glória a Deus. Romanos, para mim terminar a palavra aqui, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma, deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A resposta desse versículo, irmão, é o versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Carne é pecado, irmão. Nós temos que deixar esse mal, aleluia, e desejar, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, o coração lavado, limpo, para adorar e sentir a presença, aleluia, de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesta noite, quem entendeu a palavra do Senhor, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, nessa noite, por missão do pastor. Aleluia, que alguém, aleluia, quer se render aos pés do Senhor, como eu fiz naquele grande dia, né? Que eu estava precisando de uma porta e eu encontrei essa porta, que é Jesus. E hoje faço, acho que no menos 16 anos que eu estou na casa dele. Tem alguém para Jesus nessa noite? Quer reconciliar, quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. O pastor está orando para você em nome de Jesus, amém? Tem alguém para Jesus? Glória a Deus. 2 almas para Jesus nessa noite, aberta no céu. Pô, no nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.